Jesus, diga glória a Deus. Quem vai morar no céu, diga amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui reunidos para adorar e bendizer o nome daquele que vive, amém? Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Temos aqui também, glória a Deus. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Eu vou abençoar você que está nos visitando com esse livro, e você também que já veio mais de uma ou duas vezes, que ainda não ganhou esse livro. Eu vou presentear você. Dá um sinal com a sua mão que o obreiro vai entregar para você aí. Dá um sinal bem alto com a mão que ele vai entregar esse presente para você. Não vai ler agora, você vai ler depois. Tem também nesse livro Uma Nova Vida em Cristo, o Evangelho de Marcos. Você não vai ler agora, depois você vai estar lendo. Isso, prepare. Os obreiros vão entregar para você. Vai estar entregando aí para cada um de vocês. Glória a Deus. Amém? Hoje é sexta-feira. E sexta-feira nesse ministério é? Em nome de quem? De Jesus. Hoje é a noite do seu milagre. Você crê nisso? Diga assim comigo, diga: hoje é a noite do meu milagre. Diga: hoje eu vou sair daqui com a minha bênção. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Irmãos, Deus fala ou não fala? Você já ouviu a voz de Deus? Você fala, a voz de Deus, bispo? Como assim? Deus fala. Você pode ouvir a voz de Deus através da palavra dele, amém? Toda vez que a palavra está sendo pregada, a voz de Deus está sendo ministrada ao seu coração, amém? O Espírito Santo fala ao nosso interior. Você pode não ter ouvido a voz de Deus aqui audível, talvez. Tem pessoas que já tiveram experiências com a voz de Deus, mas Deus fala, Ele fala no seu coração, Ele fala na sua mente, e Ele fala por meio da palavra, Ele fala por meio dos homens e mulheres de Deus, e nessa noite Ele vai falar comigo e vai falar com você, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, glória a Deus, Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas fica no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, depois você vai encontrar o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11. Glória a Deus. Lucas 11. Lucas 14, perdão. 14, eu tinha falado 14. Aí agora eu voltei para... isso, 14, 25. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Mas se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Lucas, Evangelho de Lucas 14, o verso 25. Quem achou, diz: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz: eu também amo a Bíblia. Todos acharam? Vamos ler junto? Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 14, verso 25. E grandes multidões iam com ele, e voltou-se e disse-lhe: se um homem vier a mim e não odiar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, sim, e também a sua vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carregar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula seu custo, para ver se tem o suficiente para terminá-la. Para não acontecer que, depois de assentado os alicerces, e não a podendo terminar, todos os que viram comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Verso 31. Ou qual o rei que indo guerrear contra outro rei,
não se assenta primeiro e se aconselha para saber se com 10.000 é capaz de sair de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Ou se não, estando outro ainda bem distante, envia embaixadores e se informa das condições de paz. Verso 33, assim também, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve a sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, e que nessa noite eu possa ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém? Olhe aqui para mim, por gentileza. Levante sua cabeça. Eu quero ser boca de Deus para você nessa noite. Amém? Nós estamos iniciando hoje uma série de ministrações neste mês de setembro com o tema Tudo tem o seu preço. Eu pergunto para você: tudo nessa vida tem o seu preço, sim ou não? Sim. O tema dessa campanha do mês de setembro é Tudo tem o seu preço. E é para trazer em você uma consciência que nessa vida as coisas, elas têm um preço que muitas vezes precisa ser pago. Eu não estou falando de preço de dinheiro, porque tem coisa que não tem preço financeiro, mas existe um preço a se pagar. Existe um preço que muitas vezes não é de dinheiro, mas tem um preço que a pessoa tem que pagar. A sua vida, ouça isso aqui, a vida que você está vivendo é resultado do preço que você está pagando. Se você paga um preço baixo para ter uma vida de qualidade, é lógico que você não vai ter, porque uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida com fartura, com regalias, ela requer um preço maior. A vida que nós estamos vivendo é resultado do preço que nós estamos pagando, sim ou não? A vida que uma pessoa está vivendo é resultado do preço que ela está pagando. Uma pessoa que não trabalha, você acha que ela vai comer bem? Ou uma pessoa que não quer trabalhar, você acha que ela vai viver o melhor dessa vida? É lógico que não. Se ela não quer pagar o preço para ter as coisas, se ela não pagar o preço para poder conseguir as coisas, ela vai passar dificuldade. Você concorda comigo? Sim ou não? Eu pergunto, está bom a sua vida? Ou pode ser melhor? Você acha que você pode viver melhor? Sim ou não? Agora depende de quem? Aí você fala assim, depende de Deus, bispo. Não. O que Deus, para você ser abençoado, o que Deus precisa fazer, Ele já fez. Deus, Ele já pagou o preço para você ter uma vida abençoada. Você crê nisso? O que nós estamos vivendo hoje de evangelho, o que a igreja do Senhor está vivendo de bênçãos, o que nós vivemos hoje de libertação, o que nós vivemos hoje de milagre, é resultado de um preço que Deus pagou. Você só recebe o seu milagre, você só recebe a cura, a pessoa só recebe a libertação, porque Deus já pagou o preço para ela ter a libertação. Você só recebe o milagre porque Deus já pagou o preço para você receber o seu milagre. Você só é salvo, eu só sou salvo, porque Deus já pagou o preço da minha salvação. Amém? Sim ou não? Deus pagou ou não pagou o preço para você ser salvo? Deus pagou ou não pagou o preço para você ser abençoado? Pagou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus estava pagando o preço pela raça humana. O preço foi pago. Ainda que a salvação ela seja de graça, que vem pela graça, mas ela custou um preço.
Você paga quanto para ir para o céu? Para morar com Jesus? Quanto é que você tem que pagar? Quanto? Nada. Tem que pagar quanto para entrar no céu? Não paga nada. Deus já pagou. A Bíblia diz que a salvação é de graça. Vós sois salvos por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8 e o verso 10. A salvação é um presente de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, a salvação já está paga. A vida abençoada que Deus quer para você já está paga. Você crê nisso? Você crê que a vida abençoada que Deus tem para você já está paga? A vida de sucesso que Deus tem para você já está paga. A sua libertação já está paga. Ah, bispo, e por que eu ainda não recebi a minha libertação? Eu disse que tudo na vida tem um preço. Deus pagou o preço dele. Agora eu preciso pagar o preço. E muitas vezes esse preço vai ser um preço de renúncia. O preço de fé. Ouça isso aqui. A vida sem Deus. A vida sem Deus. Diga comigo, diga, a vida sem Deus tem um preço. Uma pessoa, irmãos, que decide viver sem Deus, ela paga ou não paga um preço? A pessoa diz assim, eu não quero nem saber de Deus. A pessoa diz assim, eu vou viver sem Deus. Ela consegue viver sem Deus? Consegue. Tem muita gente vivendo nessa vida sem ter um compromisso com Deus, é ou não é? Agora, ela vai ou não vai pagar um preço? Aí você diz assim, bispo, mas fulano que saiu da igreja, ele está prosperando, ele está trabalhando, ele está a mesma coisa que eu. E é verdade, é verdade. Bispo, ele está bebendo, está fumando, está namorando que só, bispo. É verdade. Ele está desfrutando dos prazeres dessa vida. Só que no final da vida, essa pessoa vai pagar um preço. A vida sem Deus, a pessoa paga o preço no final. Você sabia disso? A vida sem Deus, a pessoa paga o preço no final. Por quê? A Bíblia vai dizer assim: o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado. Então quer dizer que o pagamento, quando é que você recebe o salário? Antes de trabalhar? Quem é aqui que recebe o salário antes de trabalhar? O patrão já diz, esse mês vou pagar adiantado. Todo mês ele paga adiantado para você trabalhar. É desse jeito? Não. Você vai lá no salão e você diz assim, Cristóvaldo, eu já vou pagar aqui para você cortar meu cabelo. Não. Primeiro ele corta, aí a pessoa olha para ver se gostou, falou, tá bom. Não, tira mais um pouquinho. Aí depois pergunta, quanto é? Aí paga. É assim ou não é? A vida com Deus, sem Deus, a vida sem Deus é desse jeito. O pagamento é no final. No final da vida, a pessoa paga. Por isso que ela se ilude, por isso que ela se engana. Por quê? Porque ela vive uma vida de prazeres, uma vida de ilusões, de alegrias passageiras, de fama, de sucesso. Ou você acha que muitos cantores famosos que se afastaram do caminho do Senhor, que estavam lá no auge da fama, eles estavam tristes por ganhar muito dinheiro e serem famosos? Não, eles estavam felizes. Mas no final da vida, eles tiveram que pagar o preço. O preço de quê? De uma vida sem Deus. O preço da morte. O salário do pecado é a morte. E a morte eterna. Vale a pena? Eu pergunto para você, vale a pena viver uma vida sem Deus para pagar esse preço no final? Vale ou não vale? Você viver a vida todinha longe de Deus, longe da presença de Deus, e no final você pagar o preço da morte eterna, vale a pena? Não vale. É ilusão, é engano. Por isso que você não pode deixar Satanás te enganar. A pessoa vai se esfriando na fé e ela acha assim, não, está tudo bem comigo. Não, as coisas estão bem. Eu já vi gente que saiu da igreja e fala, não, depois que eu saí da igreja,
parece que melhorou. Parece. Porque o diabo quer enganar. O diabo quer iludir a pessoa. O diabo quer oferecer os prazeres dessa vida. Para quê? Para no final da vida cobrar o preço. E tem que pagar. No final da vida, o salário do pecado é a morte. Agora, a vida com Deus, se a vida sem Deus, a pessoa paga no final, a vida com Deus é diferente. A pessoa paga no início. Você sabia disso? A vida sem Deus, a pessoa paga antes ou depois? No final, depois, é ou não é? Primeiro ela desfruta, primeiro ela vive as alegrias, as ilusões desse mundo, mas no final da vida, vem a condenação eterna. E a vida com Deus, como é que é? A vida da pessoa que decide viver para Deus, como é que é? Ela paga no início ou no final? No início. Jesus disse isso. Uma multidão vem seguindo Jesus, e ele disse assim: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser um dos meus, vai ter que amar mais a mim do que o seu pai. Eu pergunto a você, você está disposto a pagar esse preço de amar mais Jesus do que o seu pai? Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, vai ter que amar mais a mim, a ele dizendo, mais a mim do que o seu irmão. Você ama o seu irmão, a sua irmã? Você está disposto a amar Jesus mais do que o seu irmão, a sua irmã? Jesus disse: aquele que quiser me seguir, vai ter que me amar mais do que o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa. Você ama o seu esposo, a sua esposa? Eu pergunto, você está disposto a pagar o preço de amar mais Jesus do que o seu esposo ou a sua esposa? Ele diz mais: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir a mim, vai ter que amar a mim. Jesus dizendo, vai ter que me amar mais do que ama a sua mãe. Você ama a sua mãe, sim ou não? Você está disposto a amar Jesus mais do que você ama a sua mãe? Você ama a sua mãe, mas o amor por Jesus tem que ser maior. É isso que ele está dizendo. E ele vai mais além ainda. Você ama a sua vida, sim ou não? Se você não ama, tem que amar. Porque ele diz assim: e aquele que quiser me seguir vai ter que amar mais a mim do que a sua própria vida. Vai ter que me amar mais do que a si mesmo. Vai ter que negar a sua vida para me seguir. Você está disposto a abandonar a sua vida para entregar ela para Jesus? Sim ou não? É isso que ele quer. E ele diz assim, porque ele está falando do custo que é viver com Deus. Ou você acha que você vai vir à igreja e não tem um preço que você vai pagar? Não de dinheiro, estou falando de dinheiro não. Eu estou falando de um preço de renúncia. Porque o evangelho é sobre renúncia, sobre as coisas que a gente abre mão nessa vida. Porque a vida sem Deus vai te ensinar a só acumular, como se você fosse viver nessa vida para sempre, a se apegar tudo nessa vida. Mas a vida com Deus é diferente. Jesus nos ensina a abrir mão de pai, abrir mão de mãe, de filho, de irmão, abrir mão de si mesmo por Ele. Você me compreende? Sim ou não? Amém? Você está disposto a abrir mão da sua vida pelo Evangelho? Você está disposto a abrir mão da sua vida em prol de Jesus? E ele diz: porque a pessoa que quiser me seguir é como um homem que vai construir uma torre. Naquela época tinha torre de vigia. Hoje a gente constrói muros para proteger as casas, mas naquela época tinha uma torre para vigiar a casa, para vigiar o terreno da pessoa. E ele diz: qual é o homem que vai construir uma torre, e ele começa então a assentar a base da torre? Quem é que faz isso? Começa a construir uma casa, aí depois que faz o alicerce fala: moço, espera aí, deixa eu calcular para ver se vai dar para construir a casa. É assim que faz? Faz o alicerce, aí depois fala: não, espera aí, eu tenho que ver se o dinheiro vai dar. Não é assim.
Jesus diz que o homem que faz uma base, que começa uma construção e para ver se vai dar ou não, e ele vê que não vai dar, esse homem passa vergonha. Porque na cultura do povo de Israel, se você começar uma construção e não terminar, isso era desonroso, isso era vergonhoso. Para a gente é normal. Você passa aqui na cidade, tem um monte de prédio, tem algumas casas sem terminar, tem lote que começou uma base e não terminou. Aí você fala, não, fulano começou, mas está sem dinheiro para terminar. Isso é normal para a gente, sim ou não? É normal. Só que na época de Jesus, era vergonhoso, era motivo de desonra. Você sabe o que é viver uma desonra? Ninguém gosta de ser desonrado, é ou não é? Quem é que gosta de ser desonrado, desrespeitado? Tem alguém que gosta? Ninguém. Só que na época de Jesus, se você começasse uma casa, uma construção, e você não terminasse, porque você não calculou antes, isso era vergonhoso, isso era desonroso. Ele estava dizendo, se você não calcular, se você não entender que tem um custo a ser pago para me seguir, você vai passar vergonha. Você já viu que teve pessoas que começou na igreja e depois desistiu? Falou, não, o preço é caro demais. Não, esse negócio de servir a Deus, o custo é alto. E é alto, é a própria vida. Aí a pessoa vai dizer, não tinha tempo para mim não. O tempo era só para a igreja. Para Jesus, é ou não é? O tempo não é para nós, o tempo é para Ele. E a pessoa ainda acha muito, 1h30, 3 cultos na semana. Ela acha muito para Jesus. Ela tem o dia todo, ela tem a semana toda, vir na igreja 3 vezes na semana, quarta, sexta e domingo, ela acha um sacrifício terrível. Isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por Jesus. Você compreende? Porque não é só aqui na igreja, Ele quer ser prioridade na sua vida o dia todo, amém? É na sua casa, é no seu trabalho, é aonde você estiver, Ele quer ser a sua prioridade. Então uma pessoa que decide seguir Jesus tem que calcular, tem um custo. Por que tem gente que a vida não muda? Por que tem gente que muitas vezes vem à igreja e a vida não melhora? Porque a pessoa não está disposta a pagar o preço que a Bíblia requer da pessoa, um preço de fé, um preço de oração, um preço de sacrifício, um preço de renúncia. A pessoa não abre mão de nada, a pessoa não renuncia nada para servir a Deus, a pessoa quer tudo fácil, ela só quer o que Deus fez, o preço do que Deus fez, mas ela mesma não quer pagar o preço, e é preciso que nós venhamos pagar o preço, amém? Porque a sua vida, diga comigo, diga, a minha vida é o resultado do preço que eu estou pagando. E aí? Como é que está a sua vida? Está boa? Está ruim? Bispo, a minha vida, bispo, eu vou nem falar como é que está. É um resultado do preço que você está pagando de oração. A sua vida é um resultado do preço que você está pagando de compromisso com Deus. A sua vida é um resultado do preço de renúncia que você está pagando. Quem decide renunciar tudo, quem decide se consagrar, quem decide buscar o Senhor, pagar o preço, como é que é a vida dessa pessoa? É boa ou é ruim? Quem paga o preço de oração, quem paga o preço de renúncia, a vida dessa pessoa é boa ou é ruim? É uma vida boa. Estava conversando antes do culto começar ali, a gente estava conversando com os evangelistas e a evangelista, falando do preço que ela pagou de oração, por um processo, uma causa que ela tinha na justiça, 2 causas que ela tinha, tudo rápido para resolver, causas rápidas que o juiz foi e resolveu, causas que até as pessoas que estavam ali contra, não entenderam, como é que pôde essa situação? Não está errado, não estava errado, a pessoa pagou um preço de oração, e Deus agiu em favor dessa pessoa, você me compreende? Olha aqui para mim, qual é o preço que você está pagando de oração? Quanto tempo você tira do seu dia para se dedicar a Deus?
Ô bispo, eu não tenho tempo, eu já acordo na correria. Ô bispo, é uma tribulação o meu dia. Por isso que o seu dia é tribulação, por isso que você vive atribulado. Irmão, quem não ora, como é que vive? Atribulado, tribulação, batalha, luta, tormento, desânimo, tristeza, angústia, aflição. Porque a pessoa que ora, ainda que ela passe por essas coisas, porque todos nós passamos por provação, por dificuldade, passamos por problema, mas é diferente, é ou não é? A vida do crente que ora é diferente. Até a causa que ele bota diante de Deus, ele já bota na certeza que vai dar certo, porque ele coloca a fé dele em ação. É um dos preços que a pessoa paga, o preço da fé. E eu quero encorajar você. Esse mês de setembro é um mês que você tem que decidir a ter a sua vida transformada, a você de fato pagar o preço da renúncia, abrir mão de coisas que estão te impedindo de viver para Deus, abrir mão de coisas que estão te impedindo de seguir Jesus. Ou você quer pagar o preço no final? Eu pergunto para você, você prefere pagar o preço agora ou pagar o preço no final? Quem é que vai pagar o preço no final? A pessoa que está vivendo uma vida sem? A pessoa que vive uma vida sem Deus, ela paga o preço no início ou no final? É no final. O salário do pecado é e não é a morte física somente não, é a morte eterna. Salário recebe no final, salário, a Bíblia já está dizendo, o salário do pecado, ou seja, vai ter um pagamento, tem um pagamento para quem decide viver uma vida de pecado. Tem ou não tem um pagamento? A Bíblia está dizendo isso, a palavra de Deus está nos garantindo, tem um pagamento para a pessoa que decide viver uma vida sem Deus. E qual é o pagamento de uma pessoa que vive uma vida sem Deus? É a morte, mas não só a morte física, a morte eterna, é um pagamento depois. Agora a pessoa que decide viver para Deus, ela paga no início ou no final? No início. Por isso que você diz assim, é luta, como diz o evangelista, é arroz, é o preço que a pessoa está pagando, mas vale a pena, vale ou não vale? Porque todo esforço, toda renúncia, toda dedicação que você fizer para servir a Deus, no final ainda tem recompensa, amém? Vida eterna, vida abençoada, e não só no final, aqui nessa vida. Jesus disse que aquele que quiser seguir a Ele, não negar a si mesmo, se você não negar a você, se você não disser não para a sua vontade, para a sua carne, como é que você vai dizer sim para Deus? Não tem como. Para seguir Jesus, para viver para Deus, você tem que pagar o preço de dizer não para você. A sua carne quer viver na droga, na prostituição, na bebida, nas coisas erradas, mas você vai dizer não. Nós vamos servir a Deus. É uma luta para você estar aqui na igreja, é uma prova, mas você veio, você está pagando o preço, e Deus vai honrar a sua fé. Você crê nisso? Tudo nessa vida tem o seu preço. Ah, mas a salvação não se paga. Já foi paga, teve um preço, sim ou não? Tem preço, irmão. A vida com Deus tem um preço a se pagar. E Jesus está dizendo quem é o rei que vai para a guerra com 10.000 soldados e enfrentar um exército com 20.000. E esse rei não para calcular, não para fazer cálculo se vai vencer a guerra ou não, porque se ele não vê que não vai vencer, ele vai mandar mensageiros de paz para fazer aliança. Jesus está dizendo, na guerra espiritual não é diferente. Você entrou numa guerra, numa batalha, e você tem que entender que você precisa pagar o preço de oração. Você precisa de fato viver para Deus, porque orar não é só para pastor, para bispo, para obreiro. Orar é para todos os cristãos que decidiram viver para Deus, e não é um peso, não é um fardo, mas é um preço que a gente paga, de consagração, de oração, de compromisso, de leitura da palavra. O congregar é um preço que você paga, exercitar a sua fé é um preço que você está pagando, para poder servir a Deus, amém?
E esse preço que Jesus quer de mim e de você é renúncia. Eu pergunto, o que você está disposto a abrir mão para servir a Deus? O que você está disposto a dizer, a partir de hoje eu vou abandonar isso aqui para servir a Deus? A partir de hoje eu vou deixar de fazer isso aqui para servir a Deus. O que você está disposto de renunciar? Jesus está dizendo, se você não renunciar a tudo, até mesmo a sua vida, você não tem como receber a recompensa que Ele tem para você da vida eterna. Mas eu estou crendo, se você veio aqui nessa noite, é porque você está disposto a pagar um preço, amém? E a sua vida vai mudar e mudar para melhor. Você crê nisso? Amém? Tudo nessa vida tem e a sua vida é um resultado do preço que você está pagando. A vida que nós estamos vivendo é um resultado do preço que nós estamos pagando. E você pode pagar mais para ter uma vida melhor. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Quero convidar os obreiros, por gentileza, a virem aqui na frente. Eu pergunto para você, você está disposto, sim ou não, a pagar o preço que Deus requer de você? Você está disposto a pagar o preço? Eu quero convidar você aqui na frente. Nós vamos orar por você. Esses homens e mulheres de Deus aqui, obreiros, pastores,